Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Que delícia de estreia agora numa casa nova, no Instituto Luther King. Estamos aqui com um tema muito especial. Vamos falar sobre violência contra a mulher. Estamos aqui diante da psicóloga Celina Canto. Olá, Boa Celina. noite, Boa Lídia. noite. Boa noite, Boa Damares. noite. Boa noite, doutora Leonor. Que Doutora alegria, Leonor. que alegria. Uhum. Boa noite, Lídia. Boa noite, Damares. Boa noite, doutora Celina, Que linda, maravilhosa. maravilhosa é Que você com esse possamos sorriso. aí fazer um excelente programa com bastante Com conteúdo, certeza. trazer bastante informação aí para a mulherada. Sim, muito bom. Lídia, é um momento muito especial. Sim, Há pouco nós estávamos conversando com essa pessoa maravilhosa, com essa aqui esplêndida, né? total. Do quanto esse momento essa sua provocação no seu programa, Lídia, ele denuncia uma pessoa muito conectada em assuntos de extrema necessidade, de Uhum, extrema importância. uhum. Eu, com meu olhar para dentro, a doutora maravilhosa, sim, com olhar para fora, estamos olhando para a mesma situação com modos diferentes, Sim. mas que o propósito nos une Uhum. para que ali seja quem for no sentido, né, que no caso é a querida Damares, né, Sim. possa ter ali, né, os nossos ouvintes a possibilidade de poder acreditar que sim, a violência ela realmente é de um lugar muito profundo, importante no sentido de que a pessoa ela vai se inibindo na vida dela. Mas aqui está a Damares, e eu entendo que esse espaço, que gentilmente você fez aí a convocação para que, né, pudéssemos estar participando, e também vai aqui uma referência ao espaço Luther King, né? Porque olha só o nome, Luther King, Sim, é de alguém que tinha muitos sonhos, sim. muitos sonhos. Uhum. E a morte dele nos impactou muito, porque ele acreditava que os sonhos dele iriam ser realizados. Nós acreditamos que nossos sonhos estão sendo também realizados dentro de pedaços muito recortados. Mas Sim. quando percebemos exatamente a postura aqui da Damares, corajosamente, e sim, eu não poderia deixar de falar. Obrigada, Lídia. Parabéns, Damares. Obrigada, doutora. Obrigada esse espaço que nos promove com iniciativas para poder termos mais consciência, conexão conosco e possibilidade de transformação. Aqui Sim, está a prova viva. sim. E como Verdade. ela, muitas pessoas também, mas que podem exatamente outras se inspirarem no testemunho corajoso, na força dessa mulher, para que as questões possam ser mais mitigadas e, quiçá, um dia serem, né, não mais recordadas só na história. Sim. Então, eu não poderia deixar de começar assim, Lídia, Muito né? obrigada, Obrigada a Celina. você de coração, Muito Lídia. obrigada. De coração. Muito obrigada. Damares, boa noite. Boa Me fala, noite. por favor, o que que aconteceu com você? Me fala a sua história. Então, minha história, né? Como todo relacionamento começa com um mar de rosa, né? Aos 25 anos, conheci esse rapaz, né? Ele tinha 26, um ano a mais que eu, que veio prometendo que não era o dono do mundo, mas que me faria a mulher mais feliz desse mundo, né? É uma ilusão, que de início tudo é aquele mar de rosa. Mas quando você vai vendo, vai passando, e claro que quando tá namorando, ninguém mostra quem é, né? Mas quando você assina o papel, aí é que eu fui conhecer quem era aquele homem. E quais foram os primeiros sinais que você percebeu que aquela relação estava se tornando abusiva? Foi, foi muito, muito rápido. Casou, ele já mostrou quem ele era, né? Hum, É uma noite que passou da hora de vir do serviço. E imagina, eu casada, tinha 26 anos, mas não tinha experiência nenhuma com um homem, nunca tinha namorado, né? O primeiro tudo. E de repente, dá aquele horário, cadê meu esposo? E aí eu comecei a ficar preocupada, né? E aí só veio de madrugada. Aí você ali com o coração aflito e começa a perguntar para alguém, começa a falar, vocês viram, né? E
Quando chegou, já chegou daquele jeito, mas só que assim, não vem um estralo. Uhum. Você quer mais é o seu amor, o seu primeiro amor. Então você quer que ele chegue, que esteja tudo bem. E ali eu recebi, é uma cegueira. Ali você já começa a entender que você tá cega mesmo. Porque imagina um homem que vai trabalhar e dá 10 da noite, dá 11, da meia-noite, dá 1, dá 3 e não vem. Ou você entende, tá traindo, aí você pergunta, não é isso, eu te amo. E aí você vê que é o quê? Drogas. Nossa Senhora. É confuso por demais esse início que você pontua, Damares, porque a questão, né, da violência contra a mulher, a violência doméstica, ela se dá em alguns âmbitos, não só num. E no caso, tem muita coisa para você provavelmente dizer para todas nós. O que eu escuto aqui, Damares, é o modus operandi, né, de uma escolha deliberativa, né, do abusador. Você me sugere aqui uma pessoa que olha para a vida de uma outra forma, de um jeito espontâneo, de um jeito que promove. E é muito comum uma pessoa nessa espontaneidade, né, num centro mais promissor, acreditar que as pessoas sejam assim. Então, essa ilusão que você coloca, ela faz parte de pessoas que entram na vida, talvez por momentos de desinformação que não foram passadas, no sentido transgeracionalidade propriamente dita, a questão, né, de alguma cultura do patriarcal, uma cultura muito severa ainda, né, de colocar a mulher num lugar muito ainda, infelizmente, submisso. E eu entendo que você foi alimentando uma esperança de poder fazer aquele Dá relacionamento certo. dar certo, Isso. né? Uma forma que todas nós mulheres esperamos Sim. num relacionamento, no sentido de um Sim. olhar Sim. como o seu, Sim. né? Então, o controle é realmente assustador pela parte do abusador. Mas Verdade. você não é responsável. Verdade. Ele é o responsável. Sim. Sim. Entenda isso. E quando você percebeu, ele falou isso pra você ou você percebeu? Ele disse pra você que era o que Ele ele estava falou que o fazendo? problema dele era drogas. Quando ele veio, quando a gente começou a se relacionar, ele disse que sim, que no passado Uhum. tinha usado droga e tudo, porém estava 7 anos limpo. Mas ele mentiu, era mentira. Sim. Ele namorando comigo, ele usava droga, só que eu Não Não nunca percebia. gostei, Importante, não Lídia. nada. Uhum. Então, aí quando casou, ele se revelou, né? Ah, já assinou o papel mesmo, agora ela tem que saber de tudo. E ali começou, né? E aí, ele disse pra você que tentaria mudar, algo do Sempre tipo, falava, e aí você ficava naquela sempre, expectativa, né? Eu falo por sempre. conta de que você é pastora, naquela Sim. época você já era Não, pastora? não, mas já servi a Deus. Eu sirvo a Cristo Tá. desde os 17 anos, Uhum. né? E então já estava na igreja, tanto que casei na igreja, tudo direitinho, né? E tem esse porém, né, do casamento na igreja, né? Que a gente ainda já pode estar falando. Claro. Que o que acontece, casei na igreja direitinho com ele, né? Namoramos apenas 6 meses, né? Casamos na igreja, de noiva, tudo, né? O sonho, né, de toda moça, né? Exato. E aí você começa, mesmo que vai aparecendo, porque assim, tinha pessoas da família que falavam assim, por que você não anula? Eu não sei como funciona hoje, né? Porque já fazem 21 anos atrás, Tá. né? Foi em 2005. Então, naquele ano, se você, antes de fazer um ano de casada, poderia anular. Não sei como funciona hoje. E até a minha irmã mesmo fala, porque você não anula esse casamento, né? Só que você olha e fala, não, eu não posso fazer isso, né? Eu casei, então tem essa pressão também de casou, tem que ficar ali, tem que honrar e tal. Então, e a gente vai aceitando. A gente vai aceitando. E aí foi o primeiro tapa, teve o primeiro tapa no rosto, né? Que ele deu esse primeiro tapa em mim e eu fiquei quieta. Aí foi o meu erro, né? Por quê? Porque eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu vou gritar, eu vou falar para minha família? E eu pensei o quê? Aí depois ele me pede desculpa, aí eu fico com ele. E então,
O que vai que as ficar. pessoas vão falar, né? Esse ponto É uma que as vergonha pessoas... muito explícita, Porque as né? pessoas, muitas vezes, pessoas falam, né? Ah, não se mete não, porque põe até nome nas pessoas, né? É safada, ela gosta, né? Porque eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso, mas não é isso, gente. É o que eu falo, nenhuma mulher gosta de levar no rosto, nenhuma mulher gosta de ser xingada de nomes pesados. A gente quer ser tratada com carinho, né? Quer receber flores, bombom, Mas né? aí que também está o problema da Mari, Exatamente. não é, doutora? Sim. Sim. Porque É o verdadeiro é ciclo de violência, o né? ciclo de violência. A lua de mel, como nós costumamos Costumamos dizer. falar, sabe, Lídia? A lua de mel, ela tem um movimento muito sedutor, Sim. porque a doutora falou, é o ciclo da violência. É. É o enamoramento, é o olhar que já começa a repreender com algumas formas, às vezes, né, de intimidar. É o momento em que muitas vezes também, né, vai tirando a possibilidade dessa pessoa ter autonomia financeira, a situação moral muitas vezes também é atingida para poder trazer para ele, né, que o erro está nela, né? Ou seja, difamar, falar mal, dizer que, digamos assim, ela provoca, ela dá A culpa é abertura, dela. né? Isso. E não é isso, Isso Damares? E a questão também da violência física e sexual. Né? Sim. Então, ela se dá nesses âmbitos com, muitas vezes, o início que a gente chama de gaslighting, Entendi. que é a deturpação da fala para não deixar ela consciente daquilo que ela está sentindo, para que a pessoa sinta que ela está desconectando dela naquilo que ela é. Entendi. De uma forma muito diminutiva ou de uma forma muito omitindo e mentindo sobre um perfil, né? Então, a Damares está colocando que ela passa, acredito aí, por várias situações, né, da violência doméstica propriamente dita, né, Damares? Tudo isso. E, Tudo isso, sim. inclusive, né, Sim. só dando um adendo no ciclo Lógico. de violência doméstica, Sim. até porque isso é uma situação que é importante trazer esse conhecimento. Hoje os tribunais, Sim, né, doutora. já não tiram, né, aquela questão da violência doméstica, porque muitas das vezes o casal, né, ele tem essa briga, a mulher vai até a delegacia, denuncia, Perfeito. faz todo o procedimento, ingressa com o processo, quando chega na audiência, se reconciliam. Sim. E antigamente isso era muito comum, né, de retirar a queixa, que todo mundo fala, né, Retirar a popularmente. queixa, sim. E isso o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, cortou isso. Justamente por quê? Por entender o ciclo de violência doméstica que está sendo vivido, né? Porque é uma fase, né? As coisas vão só agravando e chega assim na fase da lua de mel, chega a entregar uma flor, chega a entregar um bombom, né? Mas quando vai Presentes, ver, né? acaba voltando novamente o de novo. ciclo. Então, hoje não existe mais retirar a queixa. Ah, entendi. Uma pergunta. Qual é o tempo dessa lua de mel que normalmente, assim? Não tem um tempo exato, Tá. né? Não se tem um tempo certo. Isso depende da dinâmica de cada casal. Até Tá. porque a violência, ela também não tem uma ordem, Tá. né? Tem situações que nem ela me surpreendeu que ela foi logo agredida, né? A gente tem situações que não são assim. A gente tem muito a violência psicológica. Pra O depois, por emocional, último... que é o pior, Exatamente. porque vai desconectando ela da realidade. Exatamente. E ela vai perdendo uma noção do que realmente é A identidade, a identidade, né? a baixa autoestima Sim. e entra no looping de uma certa dependência Entendi. e vai se descaracterizando da própria percepção. Exatamente. Então, o grande alerta, né, doutora, é Sim. o que eu estou sentindo é sobre eu mesma ou sobre o outro? Mas para chegar a essa pergunta tão óbvia, né, tem toda essa manipulação de controle, onde a doutora deve saber muito bem, os ciúmes, muitas Sim. vezes, é dito, é porque eu te amo muito. É uma É uma proteção. proteção, porque é um controle. Entendi. Exatamente. E a mulher, ela vai se descaracterizando do verdadeiro, né, digamos, do eu dela, né? E que quando acontece de rever e reconstruir, como a Damares aqui está presente, ela vem muito forte. Ela vem muito firme. Você sabe, né, Lídia, eu atuei muitos anos depois do concurso
na polícia da Guarda Civil. Tá. E a patologia mais severa é o assédio e também violência ali dentro, né? A violência, a situação de, digamos assim, mostrar ali um abusador que muitas vezes carregava uma emblemática, né, de que invertia as posições, né? E eu tenho casos assim, Damares, que infelizmente são parecidésimos com o seu e que pessoas não conseguiram Sim, reverter, sim. não conseguiram, digamos assim, se expressar de uma Sim. forma para ter ali um caminho, né? Com a qualidade, com a dignidade. Sim. Uma palavra, doutora? A dignidade. Eu acho que, na verdade, o mais difícil depois do ciclo de violência é você se ressignificar. Entendi. Isso é muito difícil. A gente tem situações de mulheres Que não consegue. que não Não conseguem consegue. porque a dependência foi tanta que ela Exato. não consegue comprar um pão na padaria. Nossa. E às vezes tem um trabalho psicológico que a doutora aqui deve, né, ter mais experiência do que eu com relação a isso, mas que é um exercício de você estar ensinando como fazer isso. Como é que você vai hoje na padaria? Então você vai se trocar e vai parar na porta da padaria, você não vai entrar. Amanhã você vai se trocar, vai entrar e vai pedir um café. E até você chegar a conseguir comprar o pão. Sim. Então, assim, o ressignificar é muito mais difícil, muito mais desafiador, porque você vai ter que se encontrar a sua identidade, né? Sim. E já aproveito o adendo para dar um parabéns para você por vir até aqui, né? Se expor, colocar a sua história, Sim. né? Trazer isso que é possível, né? Porque as vítimas de violência doméstica, elas às vezes não conseguem entender que é possível sair disso, né? Então, Aproveitando nessa sua fala, eu fiquei muito tempo, eu não me dava o direito de se divertir. Eu, sabe, a gente conversou um pouquinho, né? Teve uma época que eu vendia Natura, vendia Avon, e ele pegava para vender as coisas. Eu fiquei um bom tempo sem usar perfume. Você Olha. acredita nisso? Mas ele pegava pra vender, Pra pra vender, pra usar consumir a droga. droga. Meu Deus do Então céu. eu simplesmente tomava meu banho, passava hidratante de mercado mesmo. E não que tenha problema, porque eu uso até Sim. hoje de mercado. Natura, o que tiver a gente usa, e Sim. glória a Deus. Mas eu só usava o hidratante, o desodorante e pronto. Eu perdi o prazer de me arrumar. É isso, Eu Lídia. colocava um saião, amarrava um coque e tava bom. Eu já fui para resolver reuniões, por ser pastora, às vezes a gente vai resolver algumas coisas. Sim. Eu já fui de chinelo e a pessoa olhar assim, quem é a pastora? E não olhar para mim. E falar assim, é a outra? Por quê? Não que ela tava me humilhando, Não. mas a gente sabe que dependendo da posição que a gente carrega, sim, né? A precisa, né? imagem É importante, necessário. né? Né? Então, por quê? Porque ele tirou totalmente o prazer de chegar no espelho e me arrumar. Porque ele olhava para mim e falava coisas assim, você não serve nem para isso, nem para aquilo. Coisas horrendas. Ele me punha lá embaixo mesmo. Ela vai se né? escondendo dela. Isso. E aí você E a cria vergonha de se expor, a casco. vergonha de Por falar. isso que eu falo, geralmente, né, a gente, quando passa por isso, a gente tem que entender que às vezes tem mulher que a gente conhece e que ela não consegue fazer amizade, ela não consegue se aproximar. E aí, se a gente olhar com um olhar assim, de crítica, a gente vai falar assim, nossa, que mulher metida, não fala com ninguém, não é. É o que ela já recebeu da vida. Infelizmente. Né? Exato. E eu falo, hoje eu vou fazer 47 anos, mas é só no papel, porque eu tenho 15 anos. A alma tá. A alma que Alma tem a nossa jovem. idade, a alma é Linda, jovem. linda, né? Linda, Lindíssima. maravilhosa, corajosa, com uma Graças a força. Deus. Porque, como eu falei, você entra no seu eixo, mas de uma forma muito mais aprimorada, Sim, de uma sim, forma sim. muito mais Agora, forte. uma pergunta, Sim. pastora. Hoje você lidera, hoje Sim. você está à frente cuidando de muitas vidas, É. né? Eu acredito que o divórcio foi encarado de uma forma ruim, não como algo bom que você Sim. estava se salvando. Como Sim. foi encarar o julgamento das pessoas? Porque o divórcio no universo, dependendo do Sim, universo sim. religioso, ele é mal visto, né? Com Como foi certeza. encarar tudo isso? Teve pessoas que falou assim, claramente, ela vai para o inferno porque ela se divorciou. Nossa. Se colocou no lugar de Deus. E pessoas que andavam comigo, que conversavam. Outras chegaram na minha frente e falou, você vai voltar com ele. Eu falei, volta você. Porque eu é que sei o que eu passei. Dormi com uma pessoa que estava com uma faca debaixo do colchão. Santo Deus. Uma pessoa que, enquanto eu não tirasse a minha roupa para ele usar o meu corpo, ele falava, enquanto você não me ceder, você não vai dormir.
Meu Deus do céu. né? Então, assim, eu enfrentei isso. Muito julgamento, muito. Até hoje tem gente que fala, tem gente que me condena, acha que eu não tenho direito de cuidar de uma igreja por ter sido divorciada. Uhum. Só que quem me levantou foi Deus. Sim. Então, assim, se a gente for olhar para as outras pessoas, e eu quero gritar para todas as mulheres, principalmente as que Ótimo. estão na igreja, que elas não precisam ficar nesse ambiente de violência, porque infelizmente dentro da igreja tem muitos pastores, muitas pessoas que pregam a palavra. Na igreja é um santo, mas Uhum, lá uhum. dentro de casa é pior do que o inimigo das nossas almas, né? E Infelizmente, elas não doutora. precisam disso, Infelizmente. porque a gente não precisa viver isso para mostrar para alguém que está há 30, 40 anos com o mesmo marido. Mas a que preço? Agora você Só fui foi de de um uma homem, mas a coragem que preço? impressionante. Né? E Damares, você percebe uma coragem assim exponencial em você, porque além de viver toda essa parte, né, do abuso, Sim, você enfrenta outro tipo de abuso. sim. O abuso do julgamento, o abuso do Exatamente. preconceito, o abuso como você se expressou também, as pessoas se achando Deus. É. E falando, né, nessa ordem que, independente de fé, de Sim, religião, sim. né, nós temos aí como um conceito muito simbólico que Deus é amor. Com certeza. E, no caso, Deus, ele não vai querer, de forma alguma, uma pessoa que fique submetida Né? a violências e abusos. Tá sofrendo, Ele né? quer liberdade, Isso. ele quer autonomia, quer muito isso que a Damari está colocando. É. Ela perde a autonomia dela, a identidade dela, a autoestima dela vai pro brejo, certo? Ou seja, ela se anula, ela se esconde, ela fica que nem um zumbi na vida dessa pessoa. E eu digo além, né? Como a psicanálise também, né? Ela nos dá essas informações. Você vira um objeto de uso. Você não é vista como sujeito. Sim. Você não é vista como uma pessoa. Você é vista como aqui eu me sirvo, aqui você tem que fazer o que eu quero, num sentido mais amplo e restrito. E para você sair dessas cenas todas que você pontuou, eu vejo que você enfrenta o medo com uma coragem impressionante. Porque se expor para uma sociedade, muitas mulheres, e a doutora deve saber, elas não têm esse ímpeto. Porque o que vai dizer, o que vão falar, o que vão inverter, como você Sim. viveu na sua vida Isso. dentro de um local onde se fala de amor, de Deus, a bel prazer. E aqui eu estou, né, para não rechaçar nenhuma fé, mas eu digo, não é de Deus uma pessoa que fica no sacrifício, na violência, numa situação de ser abusada. Isso não é de Deus. E eu falo para todos que estão aqui nos escutando, porque é muito forte isso, Damares. É muito sofrido, querido. Agora, Celina, uma pergunta. Muitas não. mulheres sentem culpa Sim, por apanhar, sim. né? Como a psicologia ajuda a mulher a desconstruir esse sentimento? Eita, Lídia, isso é bom, hein? Eita, nós, né? Essa mulher porreta. Essa vai na também, ferida, viu? né? Essa vai lá no fundo do fundo. Você usa a palavra culpa e como é que exatamente enfrentamos, né? Essa forma de tentar se haver com uma autonomia, né? Com uma reconstrução. Por quê? É fato, Lídia, que nós viemos para esse lugar, esse planeta de conceitos e matéria, dentro de uma invisibilidade que, quando chegamos, somos apenas seres totalmente dependentes. Totalmente dependentes. Precisamos do outro para poder sermos. Aliás, um grande psicanalista, Lacan, ele diz, nós somos o desejo do outro. Aquilo que até, entendendo um pouquinho da Bíblia, muito pouquinho, no Gênesis, e o verbo se fez carne. Eu desejo um filho, pum, está ali um filho. Consciente ou inconsciente, mas de alguma forma aquele filho veio de um desejo. E foi uma escolha, não teve como, foi uma escolha. E aí eu falo da psicanálise porque somos 95% na invisibilidade.
é onde eu me apoio muito, Lídia, ao longo de 40 anos que eu estou, ao longo desses anos todos, depois de prestar concurso, trabalhar em unidade de saúde, trabalhar em polícia, trabalhar em situações muito precárias, enfim. Por isso que eu digo que isso aqui que eu estou fazendo hoje é uma missão. Uma missão de poder fazer com que as pessoas abram os ouvidos e escutem para elas poderem serem agentes transformadores da vida delas, como Damares já está aqui corajosamente empunhando aqui, né, a bandeira dela, né, num instituto que faz muito isso, né, Luther King, Exato, exato. né, há um sonho aqui que a gente está Sim. sempre alimentando. Sim. Não importa, não vamos mudar o sistema, e a doutora sabe melhor que eu, mas fazemos a nossa parte. Sim. Fazemos E a não- diferença. Exatamente. Uhum. A gente não entra nessa seara, não vai mudar, não vai mudar. Uhum. Eu vou fazer a minha Uhum. parte, Sim. ela vai fazer, Sim. ela, você, Uhum. todos nós. Enfim, sabe aquela paz? É aquela paz que a gente quer. Uhum. Falando de culpa, é isso, Lídia? Sim, Né? exato. A culpa, ela vem de um lugar que, assim, eu não tenho recursos. Sou uma criança. Cheguei com uma alma. Uhum. Eu preciso de você para poder eu viver. Uhum. Sem você, eu não vivo. Sem você me dar, eu não sou. Então, entenda esse mecanismo, sem grandes teorias aqui, pelo amor de Deus, Tá. mas para você entender que essa culpa, ela já vem de camadas muito profundas. Por quê? Numa forma de demandar para que o outro cuide de mim, porque sem o outro eu não sou, Tá. eu preciso. Uhum. Tá vendo? Eu preciso. Isso numa configuração onde eu não aprendi já nascendo me amar, Uhum. eu vou aprender a me amar com o outro, Tá. tá? Tentando ser mais simples possível. Quando eu percebo que você me frustra, ao mesmo tempo que você, cuidador, cuidadora, sem a categoria de pais, cuidadores, porque eu trabalhei com criança de rua e na rua, Uhum. né? Ou seja, aquela função muitas vezes falha. Então, a criança, dependendo da transgeracionalidade, da constituição biológica, por favor, do contexto, olha quantos fatores, Sim. certo? Essa pessoinha ali, ela vai entender. Se eu preciso, isso precisa estar muito bom. Isso não pode estar estragado. Isso porque vai Entendi. fazer com que eu possa estar me apoiando ali. Então, se eu jogo inconscientemente a minha frustração, porque você, em algum momento, não me contemplou o tempo todo, você me dá, mas você também não me dá. Tá. Você me frustra, mas você também me agrada. Tá. Citando outra grande teórica, Melanie Klein, né? Por quem eu sou tiete. Uhum. A teoria da psicanálise dela me encanta muito, porque ela vai lá no início do início do início, Tá. que ela é seguidora de Freud. E ali, Lídia, a questão é que, assim, trazendo, né, eu Da preciso deixar desconstrução, da né? desconstrução, eu preciso deixar isso arrumado. Até Entendi. porque a cultura vai também passar por aí. Olha, você precisa ser a pessoa bacana, você já tem um marido, você... Olha, é assim mesmo. Homens são assim, olha lá a cultura. Entendi. Então, essa criança, ela vai crescendo no desenvolvimento humano, tentando deixar aquele ambiente mais clean, porque ela demanda. Ela alimenta uma vida ali, escutando. Homens são assim mesmo, as mulheres, elas são, em épocas muito lá de trás, Uhum. totalmente submissas, Uhum. né? E nós, mulheres, ganhamos aí a força, porque hoje estamos nos equiparando não como seres iguais, com direitos iguais. Uhum. Com direitos iguais, porque somos diferentes. Uhum. Não tem como, só ver a biologia, já está declarado, Sim. certo? Então, essa questão vai passando num lugar de camada muito profunda, né? Que numa reconstrução, num apoio emocional, você vai dando ali Vai entendendo que não 50%. é amor e que Não é amor, porque Entendi. amor constrói. Que Entendi. tem algo ali que está destrutivamente querendo Entendi. ver o circo pegar fogo. Mesmo. Pôr o sangue ali. Tá. E se a Damares está aqui, ela não sabendo, o que ela está fazendo? Alimentando. Entendi. Ela está dando sangue para tubarão. Entendi. Ela está dando ouro para bandido. Uhum. E isso vai fazendo aquela força crescer, Uhum. crescer de uma forma exponencial, e a mulher vai encolhendo, encolhendo. Por quê? A vergonha de falar,
A escuta de uma transgeracionalidade que diz que mulher precisa ser assim, que ela é submissa ainda, que o homem, que imagine, você não vai conseguir. Às vezes é você que está dando, né, uma abertura, né? motivo. Entendi. Entende, meu amor? Então, Então, eu estou com um caso de violência muito sério, Lídia. Muito sério. Atualmente, agora não mais em serviço público, que foi a minha grande escola, sim. né? Foi a minha grande escola. Um caso muito sério, de uma jovem, assim, maravilhosa, de uma pessoa, assim, extremamente potente, doutora. Tá. Potente, potente. Com recursos que ali fica nítido, né? A escuta treinada. E ela, assim, totalmente ainda cega Vendada, né? na submissão. Então, no caso, E trabalhando essa questão, tá, né, da interna, da desconstrução, né? desconstrução. Porque isso Exatamente. ela vai agindo no automático porque ela acha tudo normal. Ah, tudo bem é um tapa, mas poxa, ele me dá um carro. Tudo bem é um Exatamente. tapa, mas ele põe comida dentro de casa. Tudo bem um soco, mas poxa, não falta Exato. nada. Ele tá presente em tudo, Perfeito. principalmente nas redes sociais e tal. Exatamente, Entendi. querida. Né, doutora? Agora, doutora, uma pergunta. Quando a mulher, ela percebe, ela acorda, ela fez a desconstrução, muito bem como a doutora Celina explicou, que ela separou, organizou ali os sentimentos e percebeu, opa, não tem nada de amor aqui. O que ela deve fazer? Como ela deve procurar para fazer, de repente, registrar um boletim de ocorrência? Ela necessita de ter um advogado ao lado para ir além de fazer esse registro? Porque muitas das vezes a mulher ela fica com medo de passar fome, medo dos filhos não ter o que comer nem para onde ir, porque por conta dessa relação doentia, ela se afastou dos familiares, dos amigos. O que que essa mulher deve fazer? Como salvar essa mulher? Então, na verdade, né, não há necessidade para fazer o boletim de ocorrência a presença de um advogado. Tá. Ela pode procurar a delegacia especializada na cidade dela, Uhum. né, e registrar o boletim de ocorrência. Tá. No caso, a delegacia da mulher. Né? Algumas cidades, não é o caso da nossa região, né, não tem a delegacia especializada, que seria a delegacia da mulher. Aí basta procurar a delegacia comum, registrar o boletim de ocorrência, né? Dependendo dos casos, ingressar com a medida protetiva, porque o agressor, ele não tem fim, né, Não tem doutora? fim. Não tem fim. Não tem Então, fim. mesmo Não tem fim. estando separado, né, ainda assim ele pode cometer algum tipo de violência, né? Porque as pessoas, elas atrelam muito a violência como uma violência física. Não existe só a violência física. Nós temos aí, além da violência física, mais 4 tipos de violência, que é a sexual, a patrimonial, né, a própria violência moral, a psicológica, né, a patrimonial, né, que muitas das vezes a Sim. mulher é não só a destruição de próprios objetos, mas essa questão de colocar nome em bens de terceiros. Tá. Isso é uma violência patrimonial, né? Entendi. Então, partindo desse cenário que ela esteja, né, com a medida protetiva e com o registro do boletim de ocorrência, o ideal é ela procurar um advogado, ou até mesmo, se não tiver condições financeiras, procurar a Defensoria Pública para resolver a parte civil, que a gente fala, que seria a parte da família, Tá. que é justamente o divórcio, pedir a pensão alimentícia para os filhos, dependendo se for o caso de uma mulher que se desdobrou a vida, né, para o lar. Às vezes é o caso de verificar a possibilidade de uns alimentos em favor dela. Né? Então, são todos requisitos Tá. que precisam ser analisados para justamente ela não ficar nessa dependência, né? Que é feita dentro do relacionamento, do tipo, você não vai conseguir se virar sozinha. Sim, exatamente. Né? Essa é uma Como é fala que você comum, vai né? embora? Né? Se você não tem... Porque, normalmente, quando chega nesse quadro, e talvez a Damares tenha passado um pouquinho por isso, a família, ela se distancia, né? Dessa questão. Então, a pessoa realmente não tem apoio. Né? É só ela e ela mesma. Sim. Então, é muito difícil. E aí, novamente, o agressor vem como? Você não vai conseguir se virar sozinha, você não tem capacidade para isso. E ela que já perdeu a identidade dela, ela realmente vai ficando nesse Ela vai se nesse- submetendo a um lugar Exatamente. de não existir. Porque, Não como a existência. doutora está dizendo, né, Lídia, para chegar até a doutora, fazer uma denúncia pode ser um grande passo, Sim. mas não é só esse. Exato. Né? Mas para chegar, exatamente ia fazer essa pergunta, e ela soube explicar maravilhosamente bem. Porque esse amaciamento interno psicológico é onde é a raiz, o nó maior
porque ela vai se deixando se perder nas Sim, outras violências. exato. Na patrimonial, nessa condição muito depauperada de poder não sobreviver sem aquela figura do Sim. abusador. Então, é fato mesmo, né, Aham. Lídia, que chegar até uma delegacia vai enfrentar a população, vai enfrentar E aí ela os não quer essa comentários, ou não exposição, né? ter ninguém. Então, doutora, aí é uma pergunta que eu ia fazer, mas era aí já pegando um gancho, Certo. né? Aham. Doutora, quais recursos palpáveis para essa pessoa que está só, que não tem rede de apoio, que não tem aquele lugar de falar com alguém, digamos assim, no sentido mais concreto? Como é que você poderia ajudar essa pessoa? Como você pôde falar que, na verdade, ela está só, ela não tem alguém, um lugar ou Um uma familiar, uma não tem familiar, ninguém, não tem não tem ninguém. ninguém. Como O é que que ela... você entende que essa pessoa pode chegar até uma delegacia e poder ali pedir uma ajuda, pedir um socorro? Porque eu tenho alguns caminhos, mas eu quero escutar aqui da doutora. Assim, a gente tem várias aberturas hoje, né? Uhum. Até porque nós vivemos numa era digital. Sim, Então, né, a gente tem alguns recursos perfeito. que não necessariamente você precisa estar ali no ao vivo, né? Aham. Nós temos o Disque 100, Uhum. Disque Denúncias, né? Ah, Que você faz uma ligação e você pode Que ali legal. relatar, o né, que tá o acontecendo? seu Uhum. problema, né? Aqui na nossa região, especialmente, Disque 100. Vamos é, falar? Disque Disque 100, 100. Uhum. Disque exatamente. 100. 100, Uhum. 100. E assim, aqui na nossa região, não que a polícia militar, né, não esteja atuante, mas aqui predomina muito, onde nós temos, né, a guarda municipal, nós temos aquela patrulha feminina, né, que faz todo Que esse legal, trabalho de doutora. violência doméstica, Uhum. que inclusive eu tenho casos, né, no escritório que acompanham as próprias vítimas, inclusive vão até o escritório com a Olha que viatura, beleza, Lívia. Uhum. né? Elas bastam fazer uma ligação, né? E elas acompanham. Eu tive situações até de passar em estudo social, né? E ir acompanhada, né? Até lá, Sim. porque às vezes você, né, pode encontrar com o agressor e ter um certo receio. Então, Uhum. a parte da Guarda Municipal faz um Sim. trabalho, assim, muito bacana em relação a isso. Uhum. É verdade. Tem esse Porque, caminho, sim, né? é verdade. Acredito que também, né, de um paralelo a isso, eu acho que a mulher, ela, mesmo que ela não tenha família ali próxima, Isso. né, alguém, mas sempre surge um anjo, né? Às vezes é uma amiga, um amigo, Vamos não é ser verdade, Damares? positivas, que aí Tem, ela pode ligar para o 100 e exatamente. começar a ter um papo ali Uhum. para engrenar. Exatamente. Uhum. E Sim, assim, eu acho que sempre tem alguém. A gente fala sozinho, às vezes, no sentido de não estar parado pela família. Mas sempre tem exatamente. uma pessoa, né, Uhum. que. Isso. Até porque quando a gente vem nesse caminho, tem sempre alguém que fala assim: olha, eu acho que você tá numa situação que não tá muito legal. Sim. Né? A gente tem Sim, isso. percebe, Não tem, percebe, Damares? sim. Então, e essa pessoa, muitas das vezes, ela faz um papel que eu falo que é percursor. É pegar na mão e falar, vamos comigo que eu vou te levar. Uhum. Né? Vamos comigo que não tá certo. Que Tá. Então, isso acaba dando esse gás, Uhum. né, para que ela possa fazer o registro. Depois procurar, inclusive, um Exatamente. suporte Psicológico. fundamental, um processo. Exatamente. Que né? Psicológico. Uhum. eu ia Fundamental. justamente concluir isso, porque, que nem, né, a gente estava Perfeito, conversando professora. no sentido que realmente não é obrigatório Uhum. e não precisa, você pode ir sozinho, né? Sim. Mas é diferente também, a gente tem que ressaltar isso, quando há a participação de um profissional. Né? Entendi. Tanto numa série jurídica como também psicológica. Uhum. Porque, às vezes, a mulher fica tão abalada Muito. que ela não consegue reestruturar. Porque Sim. a Damares, ela pode ser considerada uma exceção, Sim. Eu concordo. É, Eu exato. concordo. né? Eu Porque concordo. não fica. Com E aí, pouquíssimas exceções. como eu é que pude você ver o seu comprova, relato. de repente, que ela está sofrendo um dano psicológico? Como é que eu sei a dor de um dano psicológico? Como é que eu sei a extensão disso? Que beleza de Então, fala. eu Sim. preciso realmente de Uhum. um Que psicólogo beleza de fala. que Pra possa dar fazer isso. um Então, aqui, auxílio, né? então, realmente, Sim, assim, Lídia, não é que necessário, beleza. você pode caminhar sozinho. Mas, Uhum. acho que com essa ajuda desse profissional, Sim. seu Que caminho legal, vai ser mais doutora. É. Que fácil, legal. né? Agora, uma pergunta Essa também, né? extensão. Por que acontece? Muitas das vezes, né? Sim. Puxando pelo lado, o relato da pastora, Pois não.
A fala que se ouve é assim: ah, você não foi sábia, você não deve estar orando direito, isso é o inimigo, então vamos orar para que. De Aham, fato, sim, é tá, o inimigo. Mas, tá. a partir do momento que levantou a mão, já passou do limite, né? De uma Como eu falei, influência negativa. com certeza. Por isso a importância da ajuda de um profissional na área da psicologia, porque vai saber identificar, não tem um vínculo, vamos supor, mais próximo, né? Vai saber Sim, identificar, separar, organizar na estante o que é de fato ali um limite de uma relação saudável e quando perfeito, ela se Lídia. torna abusiva, né? Uhum. Então é muito importante, na minha opinião, eu falo isso para você, a Fala, meu anjo. importância de um psicólogo, porque muitas das vezes você fala para um amigo que não é tão amigo, daqui a pouco o bairro inteiro tá sabendo, tá expondo sua vida, vira uma fofocaiada, você anda de cabeça baixa na rua porque você vira motivo de Sim. chacota. Hoje com a rede social, Sim. muito mais Replica, ainda. quadriplica, As mensagens, elas são printadas e os áudios são enviados, muito todo sério, mundo tá sabendo. muito Muitas sério. das vezes, essa mulher, alguns casos, né, elas tentam contra a própria vida, porque perdeu tudo, já era, né? Então, Uhum. por isso a importância de um profissional na área da psicologia, porque Exatamente. vai ter a ética e a delicadeza de Fundamental. preservar aquele assunto e guiar a pessoa de uma forma mais Que eu digo que é um leve processo, exatamente. possível, para ela não se sentir só, né? Muito pertinente a fala no início aqui da ressignificação, Sim. reconstrução, Uhum. reaver uma questão ali que se perdeu Uhum. dentro de um eixo, de um lugar que teve que se Uhum. adaptar, Sim. né? Temos aí uma demanda, às vezes, muito severa em determinadas situações, que eu digo que as pessoas elas precisam se desconectar mesmo por Uhum. questões às vezes tão emblemáticas que se empresta muito facilmente a escutar, né? Essas questões muito Sim. preconceituadas, Uhum. muito severas no sentido, né, daquilo que não colabora, daquilo que não promove. Uhum. Então, o profissional, sem essa ética, Uhum. colaborando com seus 50% só, porque Tá. ninguém salva ninguém, Sim. ninguém salva ninguém. Uhum. Ela se salvou. Sim. Obviamente, foi uma exceção, existem exceções, Uhum. mas o profissional, né, que eu digo, Lídia, você me conhece com o meu jargão, Sim. saúde mental é É vida. vida. Uhum. Saúde mental é vida. E saúde mental não é ausência de transtorno Uhum. ou ausência de patologia só. Uhum. Também é o autoconhecimento. Perfeito. Quando você tem mais chance de saber o seu verdadeiro self, Uhum. não atuar no seu falso self, Sim. de acordo com Winnicott, um outro grande teórico Uhum. da psicanálise, eu tenho chance exatamente de fazer a minha leitura um pouco menos romantizada Tá. e me emprestar menos para questões culturais, Uhum. porque é de um lugar que eu digo, se eu não sei olhar para mim, dentro das minhas mazelas, cuidar delas, na minha inteireza também com elas, com humildade, eu não vou saber me respeitar. Sim. Quando eu começo a me respeitar mais aprofundadamente dentro de um momento meu de vida, e cada um Uhum. tem o seu, porque o mundo é colorido exatamente por isso. Somos Sim. pessoas, mas temos histórias diferentes. Sim. Somos pessoas, mas pensamos diferentes, Uhum. sentimos os sentimentos, mas a tua tristeza não é igual à minha. Entendo. Somos seres ímpares. Uhum. E nesse cenário, Lídia, eu digo sempre que a pessoa chega quando ela também levanta a mão para ela e ela fala: eu preciso olhar com respeito para mim. Uhum. E o respeito é consideração, Sim. é olhar para a diversidade e falar: ok, siga o teu rumo, eu sigo o meu e tá Tá tudo tudo bem. bem. Perfeito. Entendi. Entenda, querida? E, Eu me empolgo, Lídia. não, mas é muito bom, é um assunto que É que é um é um tema que é assunto empolgante, necessário, né? é Não tem importante, como né? não se É empolgar. importante ter muita Verdade, clareza sobre as sim, coisas, sim. né? É muito profundo isso e necessário E eu vi falar muito sobre disso, isso, Lídia. né? Eu vi muito, querida. E Eu vi assim, muito. uma observação assim que eu falando sobre isso. O agressor, ele vai tirando a pessoa do próprio lugar dela. Então, ele vai puxando, sai daí, isso você não pertence a esse lugar, essas pessoas, essa característica, é o teu lado Tira as bom. Ele vai amizades, tirando, ele tira vai tudo. tirando, ele vai tirando. Sim.
pelo que eu estou entendendo, Tá perfeito. a psicologia ela vai devolvendo, volta, vai pro teu lugar, vai pro teu lugar. Então vai ajustando, Vai pra porque numa das delegacia, nossas vai pra... conversas, exata, porque numa das nossas conversas, né, você sempre fala, não, só estou devolvendo, só estou pontuando. Então, na verdade, é isso. A psicologia ajuda a pessoa a trazer para o centro da vida pelo lugar Obrigada, certo, querida. Posso né? falar? Obrigada. Uhum, Porque como você captou, ninguém salva ninguém. Uhum. A pessoa, ela vai começar a olhar uhum. naquele eixo dela, Sim, porque é ali que ela vai se salvar. Ali uhum. que estão Que as ela toma a respostas. decisão, né? Ali que ela vai dizer, Chega. é comigo, Sim. basta. Chega. Né? Porque se uma pessoa chega no consultório, Lídia, isso é muito sério. Uhum. E eu vou me dar um momento de eu sei te salvar, eu vou dizer o que você precisa fazer. O que eu estou fazendo, Lídia? Eu estou Sim. subestimando. Sim. Eu estou colocando aquela pessoa como se fosse um joguete também, Sim. como ela está na vida, Naquela... muitas vezes, como Entendi. um objeto. Não, você é um sujeito. Devolve a Ah, mas eu não consciência. sei ser sujeito. Vamos aprender a ser sujeito? Entendi. Vamos aprender a fortificar ali a parte que todos temos, a iluminar os nossos cômodos que estão escuros, porque ali tem dignidade, ali tem força, ali tem potência. E o trabalho é exatamente esse. Os recursos estão aí. Porque os recursos estão muito próximos daquilo que promove, Lídia. Daquilo que faz a pessoa perceber que as leis universais, elas são incontestes. Sim. É o respeito, é a dignidade, é o olhar, né, que constrói, é aquele que não destrói com mentira, com fofoca, com julgamento, com preconceito, com inveja. Sim. Ou seja, esse é um mundo, né, muito pesado. Então, um lugar do profissional é poder falar, é um espelho. Olha, veja, é um espelho. Olha, e a pessoa ela começa exatamente a entronizar dentro dela questões essas que ela começa, puxa, está fazendo sentido. Olha, isso é verdade. Olha, eu comecei a me respeitar. Nossa, e ali, sabe, Lídia, é essa vibração que você me conhece muito bom. há 40 anos e cada caso é um caso. Sim. É o que me Exatamente. motiva. Sim. Cada caso é um caso. Você sabe que também, só dando um Fala, parênteses nessa lógico, fala, doutora. é muito difícil no atendimento, pelo menos atendimento jurídico, acredito que o psicológico também seja o mesmo, num primeiro encontro, a pessoa entender essa situação. É verdade. Que ela vive aquele, Né? aquele Às ciclo, vezes né? a gente, eu falo que quem milita nessa área de violência doméstica tem que ter uma paciência e não pode se cansar. Porque a vítima de violência doméstica, ela é incansável. Incansável. Às vezes você faz 10 atendimentos de E ela não 1 solta. hora, 2 horas, e ela não consegue enxergar que ela está dentro do ciclo de Tá violência. tapado. Muitas das vezes ela chega na porta da delegacia, chora e volta. Quantas Não vezes consegue, você né? chega a acompanhar e não é isso que queria estar fazendo e não enxergam? Até porque, né, como bem colocado, nós vivemos, ainda por mais que estamos nessa era digital, ainda há resquícios da era patriarcal. Vivemos num Infelizmente, mundo doutora, e que muito. a família é feliz, né? A família da margarina. Margarina, né, Né? Damares? Entrando aqui, e Lógico. assim, eu nunca denunciei ele, né? Nunca. Olha. Não, Nunca. tá vendo? Nunca denunciei. E assim, E ela te teve uma salvou sem a vez denúncia. que o meu cunhado, ele brigou com o meu cunhado. E o meu cunhado chamou a polícia para ele. Esse meu cunhado já faleceu. Aí o meu cunhado fez o quê? Ele falou assim: quando a polícia chegar, você fala que ele te bateu. Só que naquele dia ele não tinha me batido, né? E mesmo se ele tivesse me batido, sabe o que veio na hora? Eu fiquei com dó dele. Eu não Olha posso só. trair aquela Você tá relação, entendendo? Eu né, poderia ter gente? aproveitado que a polícia estava ali, mas não, eu fiquei minha com família, dó. O que, né, que vai gente? acontecer É com forte ele? isso, viu? O que, que E é vão verdade. fazer com ele? E é verdade, Lídia. Tinha vezes que ele saía e demorava para voltar. E eu, sabe o que eu fazia? Eu dobrava meu joelho e orava e falava assim: Deus, não deixa ele morrer. Olha só. Olha a Isso é dependência muito emocional sério. aí. Não muito deixa sério. ele morrer, traz ele de volta. Meu Deus. E aí teve uma noite que ele veio. Que ela coloca Eu ele na orei frente tanto, eu dela. pedi tanto para Deus trazer ele de volta. Olha só. Que a minha dependência era Era ele, eu ele, queria ele exatamente. comigo. Não era, Isso. eu trabalhava, mas eu queria ele, eu queria que ele estivesse ali comigo. Sabe aquela necessidade? Sim. Ele tem que estar aqui, eu amo, eu quero, ele vai mudar. E eu Isso. lembro que eu pedi tanto a Deus, eu passei a noite orando. E ele veio depois. E ele falou assim: Damares, Deus me deu um livramento. Porque o cara ia matar ele.
pensando que ele era outra pessoa. E eu, boba, Deus que me perdoe. Perdoe. Entendeu? Para com Orando, isso. Deus deu livramento, né? Deus me A perdoe, sua oração foi alcançada. Hoje, né? Hoje eu falei, eu boba. Lídia, Foi que você pediu pra Deus? Seu Na pedido hora- foi atendido. Obrigada, né? Mas hoje, né? Hoje eu falo boba, né? Porque ele ia ser morto naquela noite. Pra ninguém. Nada como um podcast, É. né? Né? Mais de 20 anos. São muito E eu pedi, e ele falou, Damares, o Damares rapaz do veio céu. armado. E aí, ele espertinho, que ele andava com a Bíblia, ele falou, eu sou da igreja. Olha só. Ai, gosto é isso. Aí, ele se salvou. Mas porque santo eu Deus. estava orando. Mas você vê, Você vê, a Deus Damares, ela conta uma... Agora ela vai compor nós aqui. Mas a Damares faz uma fala muito importante, que apesar de ter 20 anos atrás, Sim, 21 né? anos. é uma coisa que é super atual, que Sim, acontece. sim, sim. Ela não tinha dependência nenhuma dele, É. a não ser emocional. Só Ela emocional. trabalhava, É. né? Então, assim, ela tinha A casa era tudo A casa pra dela, sair. Tinha tudo. Sim. Tudo. E por que, E que não não sair? Tá vendo? Olha Então, a porque Por dependência. conta dele, conseguiu roubar ela do Roubar lugar ela, dela, né? Sim. Exatamente, Exatamente. dependência emocional, exatamente. Isso mesmo. Ela foi se deixar levar para ele, no sentido dela não ser ela e cuidar das emoções, que depois ela vai cuidar das emoções. Doutora, uma pergunta. Faça. Muitas mulheres, né, quando passam por isso, a maioria das vezes, elas não têm condições financeiras de sair. É possível denunciar o agressor e já solicitar medida protetiva e pensão alimentícia para os filhos? Sim. E É quando possível. fala de E, filho, e hein? outra pergunta, como é que funciona essa questão dos filhos? Como separar essa parte emocional? Proteger as crianças emocionalmente? Isso é uma E quando polêmica, fala né? de filho, né, doutora, eu já fico Sabe aqui por quê? assim, ó. Oi. A gente tem uma situação, Ai, ai, ai. Lídia, Uhum. assim, na prática, tá? Tá. Teoria é uma coisa, a prática é totalmente Sim. outra. Muitas das vezes, e aqui que a gente precisa prestar atenção quando vamos denunciar, né? O que vamos falar? Porque se a violência ela é praticada em favor da mulher, em prol da mulher, né, contra a mulher, essa medida ela é estendida à mulher. E os filhos estariam fora dessa medida. Como é que vai funcionar isso na prática? Pensa. Sim. Mulher separada, Uhum. né, numa Como é que residência, fica, doutora? e hoje nós temos, né, claramente que a convivência familiar, ela é direito não só do genitor, das crianças, Sim. né? Perfeito. Então, como que nós vamos administrar essa questão, uma vez que nós temos uma mãe numa medida protetiva, né? Tá. Porque muitas das vezes não se encaixa a medida protetiva Sim. para os filhos, É né? Sim. Nossa, Então, tem isso é uma situação ainda que é caso a caso. Mas nós tivemos uma grande evolução recentemente, que foi a lei do Henri Borel, que trouxe aí uma inovação jurídica em relação a isso, né? Tá. Porque essa lei, ela trouxe a seguinte situação. Na verdade, você não precisa que a criança esteja também sendo agredida. Tá. O fato da criança passar por esse tipo psicológico, De né? Por trauma, essa né? dor de trauma Uhum. e tal, ela pode sim ter uma medida protetiva em favor da criança. Então, isso é uma questão, Que avanço, um né? avanço gigantesco. Importantíssimo. Importantíssimo. doutora. Uhum. Então, qual que é a situação? Vai ser vista caso a caso, Tá. né? Uhum. Mas, hoje, se a gente tiver comprovado que essa criança ela está com algum dano psicológico em virtude dessa agressão, porque fica, né? Sim, Isso é Não tem evidente. como. E as manifestações são diversas, né? Uhum. Mudança de comportamento na escola. Algo a criança vai se manifestar nesse sentido. Sim. Então, se tiver esse tipo de sofrimento comprovação, né, nessa questão, é possível estender sim a medida protetiva para a criança, né? Uhum. Como também, muitas das vezes, né, dependendo do caso, como chegar na delegacia, ali mesmo já sai com a medida protetiva. Oh, que beleza. Agora, uma coisa é muito importante, já que a gente está tocando nesse assunto, eu já Sim. vou dar um outro adendo, Sim, né? por favor. Isso porque acaba acontecendo bastante também na prática. Porque a mãe, quando ela está com a medida protetiva, e também isso serve para os pais, né?
ela acredita que o contato é pessoal. Eu não posso... Ele está distante de mim, está proibido de mim a 300 metros, 200 metros. Sim. Tá. Não é assim. Não é assim. A medida protetiva, ela vem no sentido de qualquer tipo de contato. Seja ele pessoal, ou até WhatsApp, WhatsApp. e-mail. Aham. Não Tá. é zero contato. Quando eu até explico, gente, é zero contato. Contato. Esquece a Zero, pessoa. zero, Tá. zero. Bloqueia de rede social, bloqueia de WhatsApp. Tá. Não tenha Tá. contato Nada nenhum. Zero, que- zero. Tanto, no caso, o pai, como também a mãe, né? E aí pergunta, como é que vai administrar essa questão dessa visitação? Então, o ideal é ter um terceiro, Tá. né? Ah, Seja um sim. parente, alguém, que possa fazer essa ponte, Aham. Tá. né? No sentido de que haja a situação de visitação e convivência. Nos bom. casos que, na verdade, a criança não esteja afetada, né? Uhum. E isso é importante porque, assim, muitas das vezes as vítimas não sabem disso, Uhum. acabam achando que o contato realmente é pessoal e mantém o quê? Contato via WhatsApp, WhatsApp, ligação. Manda Exato, foto Aí da que criança. o... Exatamente. Aí Tá. que o paizão Da faz? tecnologia. Começa por ali. Começa por ali e aí ele vai na delegacia e fala assim, olha, Aqui, ela tá ó. tendo contato comigo, por que eu tenho que ter a medida protetiva? E aí Entendi. muitas vezes Isso revoga. quebra, né? Aí Exatamente. revoga, né, doutora? Revoga. Então, Meu Deus. Muito Olha só. importante. é super importante Ai, Lívia. saber que, na verdade, essa medida ela é extensiva para todos os meios de contato e não pode descumprir. Tá. Perfeito, Doutora, doutora. gente, Maravilhosa. tá chegando ao fim, mas eu preciso Maravilhosa. fazer só mais Ô, algumas doutora, perguntas aqui. maravilhosa. Começa gostosa. Estamos chegando ao fim É do assunto nosso pra programa. engatar, Mas virar. vai ter muita Ô, coisa ainda pra querida. falar. Ah, sim, não, tem muita Doutora. coisa. Esse controle é danoso por demais e esse Tá, processo no esperava, amaciamento. Se recompor. Deixa eu só recompor fazer isso. algumas últimas Sim. perguntas para a doutora Celina. Uma pergunta. Quando a mulher ela identificou isso, como ela faz Fim de para gripe. ela... Pode fazer, dá licença. Tá. Fim de gripe. É. Pois não, desculpe, Lídia. Tem É. algum exercício na prática, alguma decisão, alguma para ela começar a se cuidar? Qual tipo de Uau, uau, terapia indicada? Qual prática de exercício para essa Que mulher querida. voltar a se reconstruir? Linda. Então, cada caso é um caso, Lídia. Sim. Não podemos deixar aqui de deixar declarado. Uma questão muito simples, mas é o simples, muitas vezes, que começa, né, o óbvio, né? A gente não vê e não pratica. É poder perceber que quando Damares trouxe aqui muitos exemplos e a pessoa se sentir validar aquele lugar de parece que eu estou com medo, parece que será que isso é real? É uma coisa muito sutil, é difícil essa leitura, porque cada caso é um caso, mas é uma prática, mas é só isso, Celina, porque não tem ali alguém que vai incentivar essa pessoa para mostrar para ela, não, isso aqui é uma planta, isso aqui é um copo, tá tudo errado, isso aqui é um... Essa pessoa, ela começar a não duvidar Daquilo da que ela tá dúvida dela. sentindo. Tá. Esse é o caminho. Eu não posso... Opa, mas eu posso. Eu estou na dúvida. Ou, mas será? É aí. Tá. É aí que eu começo a olhar para essa dúvida Uhum. e respeitar essa dúvida. Uhum. Validar o meu medo, validar toda uma parte que fica assim no limbo, porque o gaslighting é isso. Tá. É tentar o abusador manipular a comunicação, Tá. omitindo muitas vezes, mentindo outras 300 vezes, descaracterizando ali a A fala, emoção. para colocar nela a situação de ficar dependente dele, porque tem uma linguagem, Lídia, inconsciente aí. Tá. E é nessa linguagem que a gente vai ou para o lado aqui ou para o lado lá. Como eu digo, é essa comunicação do inconsciente, ela é muito forte. Tá. Quando ela começa a perceber, respondendo, isso aqui é verdade? Isso aqui é real? Uhum. Ou seja, coisas assim muito basais, Tá. mas é o caminho para depois conversar com alguém, Perfeito. aí pedir ali, olha, está acontecendo isso, aquilo. Quando temos, né, obviamente, pessoas que podemos confiar, Tá. porque
aquele controle vai começar e vai minar toda essa situação dela ser ali aquela pessoa que inicia um casamento numa ideia muito romântica, numa ideia de que né, o caminho será feliz para sempre. Feliz para sempre. Vamos também tirar um pouco disso. Tá. Que esse feliz, ser feliz comigo, Uhum. eu me aceitando, eu me integrando, porque ninguém vai dar para mim. Sou eu que vou me dar. Porque lá atrás falhou, porque falha. Tá, Mas muito sou bom. eu. O que eu faço com isso que está acontecendo comigo? E se isso é meu, eu preciso tomar uma atitude que muitas vezes fica fechada. Infelizmente, por isso que eu estou levantando essa bandeira. Se escutem, Perfeito. levem a sério. Tá bom. Levem muito a sério. Ai, gente, a gente tá chegando ao fim, mas É. vamos lá, doutora, uma pergunta. Mesmo a mulher sofrendo aquilo, tal, ela precisa de provas. Sem provas não tem como a polícia fazer nada. Quais as provas necessárias? Um depoimento de um vizinho ajuda? Prints Ajuda. de WhatsApp? O que mais é necessário para contribuir para um registro de um boletim de ocorrência? Então, Lídia, hoje a gente vive numa era de provas, assim, Absurdas, absurdas, né? Tudo serve como prova, basicamente. Então, conversa de WhatsApp, foto, Tá. documentação, declaração de Tá. vizinhos, né? Hoje a gente tem uma arma na mão, Tá. né? Muitas mulheres gravam, né? A gente vê aí nas redes sociais os relatos de violência verdade. doméstica. Eu recebo isso É só o em que? consultório. Gravação, né? Então, áudio, vídeo, né? É importante que a pessoa que está gravando esteja ali presente, né? Testemunhas, câmeras, às vezes, de monitoramento, né? Aí tem uma vasta prova, até porque existe hoje também, né? A questão da palavra da vítima, que a gente é um tema aí também que fica para um próximo podcast. Sim. Mas, assim, é importante, até para que haja um conjunto probatório adequado, que a palavra da vítima seja reforçada como meio de prova. Tá. Então, isso é muito importante. Uhum. Então, hoje nós vivemos uma era aí que não tem como a gente delimitar, né? Mas tudo que a gente puder, né, comprovar e que leve ao caminho, que demonstre que essa fala dessa violência seja verdade, serve como prova. É isso que é Perfeito. importante. Eu sei que estamos no final e vamos encerrar. E eu fiquei aqui com uma lebre, uma pulga ou qualquer outro bicho. Numa época virtual, onde tem a IA, eu fico aqui um pouco precisada de pessoas muito nobres e verdadeiras no sentido de pegar a investigação como ela precisa ser realmente detalhada. Porque uma IA está entrando com tudo. Sim. Estar Eu atento posso- e levar a prova de fato, né? Real, né? Então, Porque também uma falsa acusação também gera mas um então, grande problema. e aí tem casos e casos, Sim. sem dúvida. Muito sem bom. dúvida. Só antes de encerrar, eu sei que a gente já está Sim, com é tempo, assim, lógico. né? Mas, assim, eu queria enfatizar, Porque né? tem muitos golpes, Lídia. Sim. Muitos. Eu queria enfatizar que, assim, esse tipo de encontro para falar sobre esse assunto é muito importante, né? Até disse isso com você no último encontro que tivemos. Mas eu não sei se todos sabem, mas o Brasil ocupa o 5º lugar, Sei. Infelizmente. infelizmente, do ranking de violência de doméstica. violência doméstica. Então, aqui, é como muito disse a doutora, né? É um recorte, né? De mulheres que estão aqui para trazer força e empoderamento para outras, né? Então, assim, se de repente alguém, né, em casa conhece alguém ou está passando por isso, não deixe de procurar ajuda, de procurar alguém, de procurar um meio, né? A gente falamos dos Disque 100, Disque 180, que é outro canal, né? Para que justamente a gente possa chegar, né, e responsabilizar e ter uma nova vida, ressignificar, né? Então, eu acredito que hoje, né, num país como o Brasil, na era que vivemos, o 5º lugar, gente, É muita coisa. é muita coisa. Eu Então, vi fica esse exatamente recado aqui isso. também, Muito né, importante. para que a gente possa atingir outras mulheres. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Isso. Celina. Obrigada a você, Lídia. Ela vai finalizar e eu só Damares, quero agradecer. Por favor, eu gostaria que você deixasse suas últimas palavras aqui pra gente. Para quem está nos assistindo, pode deixar sua mensagem. Então, o que eu quero dizer é que mulher, dois recados, né? Para aquela que ainda está sozinha, para que espere, veja os sinais, né? Porque a gente, na verdade, tem sinais, é que a gente ignora. A pessoa demonstra, lógico que ela não vem mostrando, olha, eu vou te bater, eu vou fazer, mas tem alguns sinais. Só que a gente faz o quê? Ignora.
E Então, aquela que já casou, né? Tá nesse relacionamento, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Não aceite. Principalmente as que são da igreja, né? Não, claro, quem tá lá fora, porque tem esse julgo, né? Eu tudo vivi bem, esse porque julgo. você está trazendo um Né? nicho importante Sim. de Esse muitas julgo, mulheres. não, porque como que vai ser? Porque a Bíblia, a gente sabe muito bem, Deus, ele não se agrada mesmo do divórcio. Ele não fala assim, olha, ai, quebrou um copinho, vai lá e divorcia. Mas é caso de vida ou morte. Deus, ele não quer que você fique sofrendo, Não, oprimida, sendo sacrifício. maltratada. Não. Escapa-te. Pessoas que apanham. Mas o meu esposo, ele tá lá no altar, ele prega. Denuncie. Eu, como pastora, se chegar alguém para mim e Perfeito, falar que o marido tá batendo, perfeito. eu vou lá, pego ele, Ótimo, pego ele e ainda denuncio ele. perfeito. Então, acorde. E nós somos princesa, somos lindas e temos que nos amar primeiro. Eu Com sei que certeza. nós somos princesas e somos lindas e também somos falhas, Damares. Sim. Né? É. E aceitando essas falhas, um canal aqui, né, que nos dá essa chance de reportarmos Verdade. a vidas, É. como diz a minha neta. Vovó, alguém falou que ali só morreram poucas vidas, mas são vidas, e uma vida importa, vovó. Com certeza. Uma criança de 10 anos, uma vida importa, Sim, vovó. sim. Então, Damares, é isso que a doutora disse, nós estamos Sim. fechando. Sim. Escute, É. não ignore essa dúvida, porque na terapia, Lídia, o que é aquele espaço? É o espaço da escuta. E é o espaço da escuta que vai. E vai no processo para que essa pessoa mergulhe internamente e comece a perceber a força, a dignidade, para crescer na autoestima e ser portadora de uma missão, Sim. como nós estamos aqui, denunciando, não, alertando Verdade. uma possibilidade de não falar só do movimento da dor, mas falar sim da reconstrução. Sim. Tá bom? Muito obrigada, Celina. Obrigada, doutora agradeço, Leonora. agradeço. Eu que Obrigada, agradeço. Damares, pelo seu relato. Tá? Que Deus te Linda, abençoe. linda, Você é uma Damares. vencedora. Amém. Muito obrigada, Vencedora. viu? Querida, Amém. obrigada, obrigada, Amém. obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Linda, Valeu. obrigada. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Que programa especial. É um assunto tão necessário e importante falar. Você não se sinta só, busque ajuda, procure apoio para que você consiga mudar o seu destino. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.